Maria. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o nosso programa conta com a técnica de Marcelo Cabala e a produção de hoje é da Mirella Joyce. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Se você quiser interagir com a gente, além de estarmos ao vivo na Rádio CDN, você pode nos acompanhar pelo Facebook do Diário de Santa Maria, também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria e na TV do Diário também estaremos por lá. Você pode mandar um recadinho pra gente. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1988. Vamos aos fatos no mundo. As Olimpíadas na Coreia do Sul foram o maior acontecimento esportivo deste ano. Este é o ano do início da formação do Mercosul por Brasil, Argentina e Uruguai. No Brasil, este é o ano da promulgação da Constituição Brasileira. Ayrton Senna torna-se campeão mundial da Fórmula 1 pela primeira vez. E a pergunta do ano foi: quem matou Odete Roitman? Ela era vilã da famosa novela Vale Tudo, um dos maiores sucessos da dramaturgia brasileira. Este é o ano do falecimento do Chacrinha, apresentador de programas de auditório. Também Ramon Valdez, ator mexicano que interpretou o Seu Madruga no seriado Chaves. Mas neste ano também nasceram Felipe Neto, que é youtuber, Rihanna, cantora, atriz e compositora, e também a cantora Adele. E no dia 4 de fevereiro de 1988, nasceu o nosso convidado de hoje, Marcos Coden. Seja bem-vindo, Marcos, um prazer te ter aqui na CDN. Prazer, Camila. Achei incrível a abertura. Sabia que do tinha programa. acontecido todo no teu ano. Eu te confesso que me engasgou aqui, tá? Não tem como tu ver porque eu tô com o blazer, mas no momento que tu falou do Ayrton Senna, ele é o meu ídolo máximo. Ele... Não à toa que eu era extremamente pequeno, né? Quando ele teve aquele acidente, que ele morreu dia 1º de maio de 1994. E até hoje se toca a música do tema da vitória, o lugar que eu estiver, eu choro. Mas isso é muito louco. Eu tinha 4 anos também quando ele faleceu e eu tenho a impressão, eu não sei se é uma memória construída que a gente acha que lembra, mas eu também tenho a impressão de lembrar exatamente do dia da morte do Ayrton Senna. Eu lembro exatamente do dia porque foi num domingo, né? As corridas eram no domingo pela manhã e foi exatamente no dia do batizado da minha irmã. Então a minha irmã estava sendo batizada, eu estava na casa dos meus avós assistindo a corrida, né? Que foi um hábito que o meu pai acabou... Essa ligação foi totalmente com o meu pai, como todo o resto que depois a gente vai vir a abordar aí. Sim. O Ayrton Senna foi o primeiro. Então eu nunca vou esquecer do carro, do acidente, eu rezando, eu de joelho na frente da TV, uma criancinha de 6 anos de joelho na frente da TV rezando e chorando, torcendo para que ele erguesse a mão, sabe? A mesma mão que ele pegava a bandeira e erguia quando ele ganhava. Então, nossa, eu chorei por uma semana. E não estou exagerando. Então agora quando tu falou isso eu me arrepiei todo aqui. Então a gente já começa cheio de emoção, né, na nossa entrevista. É verdade, um dia marcante foi o dia que ele se tornou campeão. Marcos, a gente fez um pequeno resuminho aqui, tá? Depois tu confirma se as nossas informações se elas batem. Vamos lá. Marcos cresceu até os 4 anos no bairro Tancredo Neves. Sempre foi uma criança curiosa e divertida. Em 1993, foi morar no bairro Rosário. Estudou na Escola Educandário São Vicente de Paulo, atual Campus 2 da UFN. Fortaleceu o talento para as artes lá e ele costumava desenhar os Cavaleiros do Zodíaco com um amigo. Passou em arquitetura e voltou a estudar no mesmo local. Trancou o curso por um tempo por questões financeiras e começou a trabalhar à noite como barman e garçom. Como arquiteto, atuou no escritório de arquitetura Ângela Pisani e logo depois abriu a Quadrato Arquitetura com um amigo e sócio. Apaixonado por futebol, gremista fanático, já foi tímido, mas hoje se considera muito espontâneo.
Hoje se percebe mais maduro, mas mantém uma essência da infância. Tem muitas responsabilidades e um extenso portfólio de projetos e de tatuagens. É Exatamente. Isso. Acredito mais ou menos por aí. Tá resumido. Quem não me conhecia, agora me conhece. Tá tudo certo. Marcos, aqui no DNA a gente costuma voltar um pouco no tempo, é o DNA Origem. Eu queria que tu contasse pra gente, tu já me revelou sobre as tuas lembranças, e uma bem marcante, inclusive. Quais são as tuas memórias mais antigas da tua época de criança? Que tu morava na Teneves, depois tu foi pra Rosário. O que tu te lembra desse período? A gente tem até que horas o programa? A gente tem 1 hora e costuma passar rápido. Então assim, Camila, vamos lá. Eu tenho uma memória muito boa da minha infância. Eu atribuo isso a todo o amor e carinho que os meus pais sempre me deram, sabe? Então ficou muito marcado, não à toa que eu sou uma pessoa... Se eu fosse dividir em porcentagens, eu sou muito mais emoção do que razão. Eu sou muito apegado a isso. Então eu tenho essa memória da infância, ela muito forte comigo. Então as memórias mais antigas de quando a gente vivia lá na Teneves, eu lembro que meu pai tinha um carro antigo, um Corcel 2, que tava caindo aos pedaços, assim, ó, que ele tinha que rezar na subida para que a gasolina não acabasse. Não, e é verdade, eu não tô exagerando, tá? E meu pai sempre foi a pessoa mais positiva do mundo, assim, tava caindo o mundo e ele dizia, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Então, tanto que o lema dele era sempre bem, né? Todo mundo que tu conversar aqui vai te dizer a mesma coisa. Então eu tenho essas lembranças, eu tenho a lembrança de que nós íamos no mercado, que é o antigo Real, Castelão, na verdade, que hoje é o Big, né? Ali. Nós íamos ali e todos os dias... Meu pai gostava de ir no mercado todos os dias. Detalhe, né? Ele não tinha gasolina, mas ele tinha que ir no mercado todos os dias. Todos os dias eu queria que ele comprasse uma bola. Todos. E eu me lembro disso. E eu chorava se ele não comprasse uma bola. Então, na minha casa, era cheio de bola. Cheio de bola. Não, e ele comprava? Ele comprava, porque eu era uma criança extremamente birrenta. Extremamente... Persuasivo, pelo visto, também. Extremamente mimada. Eu confesso que eu era assim, a minha mãe deve estar ouvindo agora e ela vai dar risada. Ela conta também que eu pegava, e eu me lembro disso, eu pegava um rolo de barbante e eu amarrava a casa inteira. Os pés de mesa, de sofá, de tudo, para parecer com aqueles raios laser de alarme de filme do Missão Impossível, sabe? Que passa por baixo pra não tocar. Sim, então tem várias memórias da minha infância que eu poderia ficar horas aqui te contando, mas tem uma que eu acho que ela é muito engraçada. Que teve um aniversário não sei se foi do meu avô ou da minha avó, ambos já falecidos, que foi nos meus parentes lá na Caturrita, tá? E meu pai tava assando num fogo de chão, assim, acho que era uma churrasqueira de tonel. E eu também, por mais que não acreditem, eu me lembro da cena. Eu acredito que eu tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu sempre quis ser igual ao meu pai, sempre. Eu queria ser igual a ele. Ele tinha um Ray-Ban, eu queria um Ray-Ban igual dele. Teu ídolo. Ele sempre... Num braço eu tenho o Ayrton Senna, no outro eu tenho ele com a roupa do Super-Homem. Ai, que legal. Então, meu pai tava assando um churrasco. Na ocasião, até o nosso ex-prefeito Farré estava. E meu pai tinha o costume de salgar o churrasco depois, diferente dos outros que... botam, né, antes o sal, antes de levar pro fogo. Então ele deixava a carne pegar um suco e ele largava o sal por cima. E como eu queria ser igual a ele, pai, eu quero te ajudar. E ele, não, sai daqui porque o sal salta, vai te machucar, né? Pai, eu quero te ajudar. Não, sai daqui, guri, para de me incomodar. O que eu fiz? Eu passei a mão no punhado de terra. Atirei em cima de toda a carne que já estava ali e disse, pronto, pai, eu te ajudei. Resumindo, ele teve que lavar toda a carne. Então, não tem como eu esquecer, sabe? A minha infância eu fui uma peste. Eu brinco que se um dia eu tiver um filho homem, pode até ser uma filha mulher que faça as mesmas coisas que eu fiz quando eu era criança, eu vou pagar com juros. Ai, mas e acontece, hein? Provavelmente. Aquilo que a mãe sempre diz, quando tiver um filho, tu vai, tô te dizendo que acontece mesmo. Marcos, e nessa infância, que me parece uma infância bem agitada, bem feliz, existiam alguns traços que já te mostravam algum caminho da tua profissão, da arquitetura, parte das artes, pode-se dizer assim? Então assim, seguindo na linha do tempo, o meu pai, ele tinha um escritório aqui no centro, na esquina da Andradas com a Rio Branco, num prédio antigo que tem ali na parte de cima. E eu estava sempre ali. Sempre junto, queria pegar os materiais dele, pegar as canetas de nanquim dele para riscar. E mais uma vez ele dizia, sai daqui, guri. Então eu queria estar participando, eu queria estar ativo. Então, bom,
várias histórias, inclusive algumas que eu não posso nem contar ao vivo, eu fazia ali nesse escritório. As mais simples era trancar os clientes dele por fora no banheiro e eles têm que pular por cima. Então eu fazia isso com 3 anos de idade. Então, ali eu já tinha contato, porque ele queria que eu ficasse quieto na minha, ele me dava um pedaço de papel, uma caneta e eu ficava desenhando ali. Claro, rabiscando, pintando parede, pegando o Errorex e pintando a parede, achando que eu ia deixar a parede inteira branca, quando eu não botava na boca e comia. Então, mas a minha relação mais forte com desenho e com arte, tirando a parte de ter sido arteiro, foi justamente como tu falaste ali, quando eu estava no colégio, lá no Educandário, mais precisamente em 1995, quando eu estava na 2ª série, já tinha começado o ano letivo, enfim, vem um amigo meu de fora, o Leonardo, ele vem de Porto Alegre, porque os pais se separaram, enfim, ele veio morar com os avós. Já no primeiro dia que a gente se conheceu, nossas aulas eram de manhã, de tarde a gente costumava ir na casa do amigo para brincar. Aquelas brincadeiras que no meio da tarde tomava um copo de Nescau e comia um pedaço de pão com margarina. Isso, sabe? Então, né, no primeiro dia já eu cheguei lá, tá, o que a gente vai fazer? Vamos brincar de quê? Vamos jogar videogame? Não, ele falou, eu gosto de desenhar, vou te mostrar uns desenhos que eu tenho aqui. E eu olhei, né, aquele monte de bicho assim, nem sabia o que era. Ele falou, isso aqui são Cavaleiros do Zodíaco, outra tatuagem que eu tenho no braço. E aí ele me mostrou aquilo e eu comecei a ficar apaixonado, comecei a ficar fanático por aquilo. Eu nunca tinha assistido o desenho. Não, e detalhe, não passava na TV aqui aquele desenho, porque ele passava só no canal da Manchete. E não tinha Manchete aqui. Sim. E eu não tinha antena parabólica. Não era um canal aberto aqui. Não, então o que eu conhecia de Cavaleiros do Zodíaco na época era o que meu pai comprava pra mim na revistinha de jornal pra gente poder desenhar aqui. Inclusive eu tenho todas essas revistinhas guardadas comigo lá em casa. Então, pra te ver como eu tenho todos esses lances de nostalgia, sabe? Estão todas guardadas comigo lá. Então, nessa época que quando eu comecei a desenhar, os meus cadernos, o ensino fundamental eu fui excelente, assim, eu fui muito bem. Se tiver alguma professora minha ouvindo aí, ela pode comentar, inclusive, na live ali, que no ensino fundamental eu fui muito bem, eu fui um dos melhores alunos do colégio ali. Eu nunca tive muita prática de estudar, eu sempre fui muito prático mesmo, não de sentar e ficar estudando, mas eu fui muito bem. Só que dessa virada de chave em diante, ao invés de eu escrever coisas, que eu não gostava muito de escrever, tinha pavor de ler, que hoje é o meu maior hábito, é a leitura, o meu lazer é a leitura, eu ficava só desenhando. Era só desenho. Expressava pelos desenhos. Então se eu gostava de alguém, eu fazia um desenho e dava. Mais ou menos por aí, sabe? Tanto que no ensino médio, daí quando as coisas mudaram depois, que daí eu fui pro Santana, aí eu já não fui um aluno tão bom, porque aí já deu aquela... É que daí já não deu mais pra você comunicar pelo desenho. Mas se pegar os meus cadernos do Santana, e se também tiver algum colega meu ouvindo, vai poder confirmar, era só caricatura, era só desenho de bobagem. Então essa veia do humor, assim, da descontração, sempre foi muito presente. E é isso que eu tento trazer para os nossos projetos, como eu estava te falando ali fora, do projeto da rádio, que a gente comentou outro dia aqui na participação com o Alexandre e com a Viviana, é trazer essa questão lúdica, sabe? Trazer a arte, desengessar, acho que seria o termo correto. A gente tem que abrir, a gente tem que pensar fora da caixa. E é quando a gente faz coisas assim, claro, de acordo com o meu perfil, né? Cada pessoa tem um perfil, que a gente consegue chegar nesses resultados. Então, pra te ver como tudo acaba se conectando. Então, essa parte lúdica da infância, tu consegue carregar ela até hoje no teu trabalho. Eu consigo carregar ela até hoje, não só no meu trabalho, mas na minha rotina 24 horas por dia. Como tu disseste ali, que eu escrevi pra Mirella, né? Eu sou a mesma criança lá da T-Neves, porém com maturidade, com compromissos, com objetivos muito fortes, muito focado no que eu quero. E aí eu brinquei com meio metro de tatuagem, 1 metro de tatuagem. Sim. Tá, e aí tu chegou na faculdade, começou a cursar arquitetura. Era já decidido, vou fazer arquitetura? Não. O que tu ia fazer? Tô pensando nas artes, que tu estava tão afinco nas artes. Vamos lá. Arquitetura sempre foi um sonho do meu pai, tá? O sonho do meu pai era ser arquiteto. Só que quando ele fez engenharia, não tinha arquitetura aqui. Tinha só em Porto Alegre, eu acho, e ele não tinha condições de ir. Ele passou no FSM e fez engenharia. E a arquitetura não era, eu nem tinha, os meus desenhos não eram de arquitetura. Eu nem gostava de desenhar casa, não é que eu não gostava, eu não preferia. Eu preferia pegar, tá te olhando aqui agora, fazer uma caricatura tua com óculos, enfim, ou um desenho animado, um Dragon Ball.
outra tatuagem que eu tenho. E era isso meu passatempo. Só que como durante o ensino médio, que a gente teve esse gapzinho aí de desempenho, eu até fui matriculado num cursinho. Na época, o antigo G10, que era ali no Andradas. Das aulas, eu acho que eu fui em 3. Eu acho que eu fui em 3 aulas, sendo bem otimista. E nas aulas que eu fui, até o professor Saigon, um tempo atrás, comentou no Face lá que eu mandei pra ele, eu ficava fazendo caricatura. Então eu pegava as fotinhas do professor e eu ficava desenhando. Óbvio, eu não ficava estudando. Sim. Ali eu não conseguia, não sei, não vou te dizer que era um déficit de atenção, porque eu nunca fui pesquisar sobre isso com um profissional, né? Mas eu era muito mais ativo, assim, eu era muito mais prático, eu queria saber da volumetria, enfim. Então a minha preferência era ter feito na época desenho industrial. Foi o que eu marquei no vestibular. Ia ser o que eu ia chutar também. Obviamente eu não passei, né? Porque eu não estudei. Não dava pra fazer a prova do vestibular com desenhos, né? Não, se desse pra fazer com desenho, talvez eu tivesse passado. Porém, quando eu fiz na Unifra, né, agora o FN, eu marquei a primeira opção como arquitetura, pensando no sonho do meu pai. E acabou unindo o útil ao agradável, porque a arquitetura é no campus 2 e fica 1 quadra da casa dos meus pais, que é onde eu morava. Então eu saí dali estudando no São Vicente de Paulo, fui pro Santana, um pouquinho mais longe. Voltei para ali. Então eu nunca precisei, digamos assim, pegar um ônibus na minha vida para ter uma aula. Conseguiu fazer tudo ali na volta de casa. Fazer tudo ali na volta de casa. Então entrei na arquitetura não sendo um apaixonado por arquitetura. Pensei em desistir da arquitetura, óbvio, como 50% das pessoas pensam e às vezes faz, tá? É um curso que ele não é fácil, por muitas vezes ele não é nem prazeroso. A gente vê as turmas com bem poucos formandos, né? Entram 40 e se formam às vezes 15, tá? Eu já vi formaturas do UFSM com 5. Eu entrei na 3ª turma da Unifra, eu entrei em 2005. Mas eu fui me formar depois, eu parei um tempo, parei uns 2 anos ali. Até eu sempre atribuo essa minha parada a uma bênção divina, né? Porque às vezes Deus, pelo menos no meu credo, na minha crença, Deus nos tira um negócio, mas é por outro melhor. Então, quando eu precisei parar, que meu pai chegou e me deu a notícia, olha, mano, o pai não vai poder pagar. Na época eu nem fiquei tanto triste assim, porque até pensei, vou poder dormir um pouquinho mais agora, né? Pensamento de guri também, eu entrei com 16 anos, né, na faculdade, imagina, eu passei com 16 e comecei com 17, porque meu aniversário é em fevereiro. Então eu era muito guri, eu era o terceiro mais novo da turma, o terceiro mais novo da turma. Então a cabeça era voada, então quando eu precisei parar, que eu comecei a trabalhar de noite daí, minha primeira experiência foi no Camelos Bar, ali. Então, quando eu fui fazer o teste um dia antes da inauguração, o Felipe, que é um outro amigo meu que pode ser que esteja ouvindo aí, que era o meu antigo chefe, ele e a Rosana, me disse assim, vamos fazer um teste, pega essa bandeja aqui, vamos ver se tu sabe servir. Eu derrubei tudo. Ai, meu Deus. No marido da Rosana, que era chefe. Eu derrubei tudo. Eu tô chocada que tu foi contratado. Mas eu acho que eles não tinham outra opção. Então daí eu derrubei tudo. No outro dia era a inauguração, que foi no dia 13 de novembro. Essa inauguração de 2007. Foi. Aí eu fiquei um dia como garçom ali, que obviamente eu não peguei a bandeja, eu carregava na mão daí, né? Pra não correr o risco, mas deu tudo certo, enfim. E eles precisavam de alguém pra colocar no caixa, alguém que se enquadrasse no perfil, que prestasse atenção nos detalhes. Chamaram eu. Fui pro caixa. Primeiro dia, eu demorei umas 4 horas pra fechar o caixa. Então, olha como tudo vai acontecendo. Então, quem disse que batia? Entrei em desespero, não. Mas, por fim, fui pegando jeito, fui ficando, virei as confianças ali dentro. A gente aqui no DNA hoje, a gente tá conversando com o Marcos Coden. A gente tá entrando na parte da arquitetura e agora já pulamos para a parte do trabalho na noite, que deve ter muita história também. Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e o DNA volta já já. É segurança, é tecnologia, é excelência, é Securi. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você.
perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva pronta entrega na Pampeiro. T-Cross Highline 2222 a partir de 159.930. Com 50% de entrada, saldo em 18 vezes sem juros. Ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99. Com as 3 primeiras revisões grátis. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Sua casa nunca foi tão importante como agora. A Michele Decorações sabe bem e por isso alia os melhores produtos sob medida, como tapetes, cortinas e papéis de parede, com um serviço especializado que só quem está há mais de 40 anos no mercado pode garantir. Nos siga nas redes sociais ou utilize nosso atendimento online pelo WhatsApp 981156491. Para dar um upgrade na sua casa, chame a Michele Decorações. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Domitila Wear & Shoes apresenta Confraria do Salto Alto. Venha conhecer o artista Luciano Zafir em um bate-papo muito especial. Música ao vivo com Annelise Varela e Matheus Dorber. Além de um delicioso coquetel assinado pelo Babette e Espumantes Velho Amâncio. Dia 17 de agosto, no Parque Hotel Morotim, às 19 horas. Garanta já seu ingresso na loja Domitila, na Casa Lar Ambientes, na sede ou na loja do Diário. Patrocínio Unicred.capital, Casa Lar Ambiente, Brum Imóveis, Inana Clínica de Biomedicina Estética, Instituto Enneagrama, Dona do Meu Carro. Realização Persona Diário. DNA. De volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o Marcos Coden. O arquiteto, consultor de imóveis também, e a gente estava contando um pouco sobre a vida dele, que ele contou que deu uma pausa na arquitetura para trabalhar na noite. Nos contou do Camelos, o pessoal que está nos escutando aí vai lembrar do Camelos, nostálgico Camelos, ali em frente ao Absinto. Quem não lembra que fazia concentração no Camelos por aí pro Absinto. Verdade. Marcos, e como foi essa tua experiência na noite? Porque isso deve render um monte de memórias, histórias. Nossa, tem muitas histórias, assim como de criança tem umas que eu posso contar e outras não. Da noite eu imagino que tu possa contar menos. Exatamente, mas do Camelos tem uma passagem marcante, que foi uma época que o meu gerente, ele precisou viajar para tirar férias, ele precisava deixar alguém de gerente. Então, como eu era a pessoa que ele mais confiava na época, ele me deixou de gerente num carnaval ali. Resultado, toda a equipe se vestiu de mulher, todos os homens. Então foi todo mundo fantasiado atender os clientes. Então, note que essa veia da arte, não só da arte de artista, mas da arte de arteiro, sim, ela se cruza do aprontar também ali. Então, como eu também tive sempre essa questão da comunicação, essa questão, não sei se seria liderança o termo correto, mas de aproximação com os meus amigos, eu sempre fui um canal de união entre os meus amigos. Ou seja, tem um amigo meu que era amigo do colégio, do ensino fundamental, que ficou amigo do ensino médio por causa minha, sempre fui um elo. Então ali no Camelos, nessa época, eu consegui trazer quase todos os meus amigos para trabalhar ali. Então era uma equipe de amigos trabalhando. Eu montei uma equipe, então ficava legal, ficava divertido. O pessoal dançava, subia no palco. Então ali tiveram várias histórias, foi uma época bem diferente assim da minha vida, que como eu tava te falando aqui fora do ar, essa parada eu considero ela extremamente importante porque ela acabou moldando o meu caráter como
para me aproximar, no caso, né, de ficar maduro, de ser um homem de verdade. Porque o homem, tu disseste que tem um filho com 16 anos, né? O homem, ele demora muito mais do que a mulher para ele ficar maduro. Então, são essas experiências, essas dificuldades, enquanto eu escrevi no briefingzinho ali também, eu sempre fui muito tímido quando eu era criança. Eu chegava, às vezes, a me esconder embaixo da saia da minha mãe. Pra chorar, não queria cumprimentar as pessoas. Uma coisa que eu me lembro que eu odiava era chegar em aniversário de velha, naqueles que servem chá de maçã, sabe? Que faz numa panela. Eu adoro aquele chá, tu não fala do chá. Serviam aquele chá e daí faziam aquelas pizzas de atum, que eu não como peixe. Que parece um bolo. Que parece uma cuca. Parece uma cuca. E a minha mãe fazia eu beijar velha por velha. Então eu dizia, mãe, eu não quero, eu só quero chegar e dar um oi geral, tipo o Jô Soares, assim, oi. Sim. Eu queria... Não, ela fazia eu beijar todo mundo, dela me contava a história de cada uma. Essa daqui estudou com a mãe, essa daqui foi tia da mãe. Não, mãe, por favor. No colo. Te peguei no colo, tu fez xixi em mim. Não, eu não quero. Então eu sempre fui muito tímido. Então essa experiência que eu tive, tendo que parar a faculdade e usando uma roupa ridícula, que era a roupa ridícula inicialmente do Camelos. Não era. Tinha um turbante na cabeça, Sim. Meu Deus, assim, ali foi onde eu deixei a minha dignidade para trás. Então, o que acontece? Eu fui obrigado a perder essa timidez. Eu fui obrigado, porque eu tinha que atender as pessoas que eu encontrava na faculdade antes de ter parado o curso, e depois que eu voltei pro curso eu ainda segui na noite. Então eu encontrava essas pessoas e eu precisei, então eu fui obrigado a perder. Então eu considero essa experiência de parada, pra mim, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, sabe? Marcos, e tu falou sobre montar equipe, né? Que isso sempre foi uma facilidade tua. Em que momento da tua vida tu resolveu, não, agora chegou o momento de eu montar, de eu sair do meu estágio, de eu criar o meu negócio de arquitetura, o meu escritório? Então, quando eu voltei à faculdade, tá? Eu comecei a estagiar com a Ângela Pisani por causa que tinha uma relação de amizade do marido dela, do Vilmar, com o meu pai. Automaticamente ela junto, e eu estava trabalhando no Camelos até na época. Que eles se encontraram ali, enfim, ela me ofertou um estágio. E eu fui, voltei à faculdade e fui. Cheguei lá no estágio, o que eu sabia? Absolutamente nada do que fazer. Eu acredito, até eu brinco, que ela deve ter me deixado lá um tempo por pena, assim, tipo, não, bota ele fazer um café, porque eu não me lembrava dos comandos, enfim, do software. Aí até que uma das arquitetas lá, a Natália, que foi a minha mãe lá dentro, ela me pegou pela mão assim e disse, não, tá vendo essa linha colorida aqui, essa linha isso? E ela realmente foi como se pegasse uma criança, porque eu estava já enferrujado daquilo que eu tinha aprendido na faculdade. E eu brinco, os professores do meu curso vão me matar, e eu já dei uma palestra falando isso também, eles queriam me matar, mas na faculdade não é onde a gente aprende. A gente aprende na prática. Então ali eu comecei a aprender, eu comecei a ter contato. Chegou no último semestre, que é o TFG, todos os meus colegas saíram dos estágios, porque eles queriam dar total foco no TFG. E eu cheguei pra Ângela e disse, Ângela, é o meu TFG agora, meu TFG 2. E ela disse, ai, que bom, eu quero que tu venha todos os dias. Eu vou te matar. Mas aí o que eu entendi? Foi ótimo ela ter feito isso também. Porque hoje eu lido com 10, com 15, com 20 clientes. E não dá pra parar uma coisa pra fazer eu outra. não posso, e é ilusório eu achar que vai terminar um negócio, vai terminar tudo, eu vou ficar com as pernas pra cima e vai chegar um novo. Não, nunca vai parar a máquina. Então ela me preparou até pra isso, sabe? Então eu fiquei ali durante uns 5 anos e meio, mais ou menos. Eu acredito, se for somar tempo de estágio mais tempo de arquiteto, né? Porque eu apresentei meu TFG numa quarta-feira, sem ter o diploma ainda, porque o diploma foi 1 mês e meio depois. E no outro dia eu já estava atendendo como arquiteto. Ali, eu já estava frente a frente com o cliente como arquiteto, com posicionamento, com a segurança, com a autoridade como arquiteto. Então, isso daí eu devo muito a ela por essa puxada de orelha que ela me deu. Que a gente às vezes é novo, a gente não sabe, a gente quer descansar, mas o meu tempo, mas o meu descanso é precioso. Descansar quando eu ficar velho, quando eu tiver com a vida feita. Então aí eu fiquei ali esse tempo, daí até que chegou uma época que não tava mais, eu tava precisando dar uma renovada, enfim. Daí eu cheguei e conversei com ela, disse, Ângela, eu vou sair, sou eternamente grato até hoje. Esses dias eu tava falando com ela, vou ser pra sempre grato pela oportunidade que ela me deu. Sou muito feliz de ter feito parte daquela equipe, mas eu precisei abrir um escritório. Aí o Andrei, que é o meu atual sócio, me procurou porque ele queria largar um currículo pra trabalhar lá na Ângela. Eu disse, cara, eu não tô mais lá,
Já puxou ele. E outra, eu tenho um projeto pra fazer aqui que eu nunca fiz. Tu quer fazer junto comigo? E ele, bora, vamos lá, vamos fazer. Onde é que é o nosso escritório? Ah, não tem, não tinha nem nome. Então daí a gente trabalhava lá na casa dos meus pais, no quarto que eu dividia com a minha irmã. Ele usava uma mesa de passar roupa. Os serviços que nós tínhamos era tipo assim, só regularização em vila. O cara que abriu um açougue sem documentação, era isso que pagava as nossas contas. E eu sou muito feliz porque a gente teve isso, sabe? Então, se um dia eu for vereador, eu posso bater lá pra pedir voto. Então, conseguiu avarar pra ti. A gente corria de cachorro, a gente pisava em valeta de barro. Olha, é assim, ó. Eu acredito que tudo isso só valoriza o que a gente construiu até hoje, sabe? Então, claro, a gente teve muita porta batida na cara, as pessoas queriam saber do nosso portfólio para nos contratar, a gente ainda não tinha portfólio, a gente só tinha boa vontade, boas ideias. Então, por isso que muitas vezes eu dou valor para algum profissional, independente da área, quando ele tá começando, porque um dos meus talentos, de acordo com o livro que eu tô lendo agora, é a empatia. Então eu procuro praticar bastante isso, sabe? Então, às vezes eu procuro ver o potencial da pessoa, não necessariamente o que ela já fez. Porque eu já estive nessa posição. Ela precisa de uma chance para começar, né? Exatamente. Marcos, aí tu falou sobre portfólio, né? A CDN, a rádio, vamos tentar descrever para quem ficou linda, né? A rádio. Não, eu vou te dizer, não estou puxando saco, mas todos os entrevistados que chegam aqui, eles ficam, tipo, muito chocados com a estrutura do grupo diário, de uma maneira geral. Mas a CDN, ela é realmente muito impactante. Nós tivemos entrevistados de outros lugares e eles, nossa, nunca fui numa rádio tão bonita. E entrando aqui no diário, a CDN, ela é um corredorzinho pequeno, assim, retangular, tem alguns rádios antigos, como se fosse uma linha do tempo, e parece que termina ali. E a gente vai entrando e tem 3 estúdios, 2 partes técnicas. Como que foi? Quando vocês tiveram uma reunião, qual era o projeto, as ideias da CDN? O que tu consegue nos explicar um pouco? Então, falando sobre a CDN, eu vou comentar algo que eu falei no programa do Alexandre aquele dia, que é pertinente a isso, tá? Que eu fiz uma brincadeira, que eu perguntei ao vivo pro Alexandre, né, e pra Viviana, qual que é o tamanho físico de um rádio. E o tamanho físico de um rádio, ele é o quê? 25 ou 30 centímetros, né? Mas para onde um rádio leva? Qual é o tamanho do alcance dele? É o mundo. Então ele não fica fixado naquilo dali. Então, se nós pensarmos na CDN somente como um corredor, a gente pensa nela como se fosse somente o aparelho físico do rádio. Mas no momento que a gente pensa na CDN como uma difusora de notícias pelo mundo, a gente consegue abrir esses caminhos aqui dentro. Sim, daí tu vai entrando cheio de estúdios. Isso. E daí todo esse conceito que nós utilizamos com as cores escuras, né? O all black, os rádios fazendo uma linha do tempo ali com o visor das frequências, enfim, no teto também, que vai abrindo conforme a linha do tempo dos acontecimentos da história do rádio e da televisão. A gente fez porque no momento que tu bota o pé pra dentro da espera da rádio CDN, a gente quer que tu esteja entrando numa atmosfera de um rádio, ou seja, tu entrou numa outra dimensão. E é bem isso, eu acho que a sensação quando eu entrei aqui da primeira vez, parecia que eu tava entrando, tipo assim, nossa, eu estou entrando na rádio mesmo. Tu tem que esquecer que está em Santa Maria, tu tem que esquecer que está no Rio Grande do Sul, tu está no planeta CDN, é isso. Não, e com certeza, se o objetivo era esse, vocês alcançaram. E a gente estava falando também, que eu perguntei se existe algum foco dentro da arquitetura. Tu disse que não, que fazem comercial e tal. Vocês fazem academias, isso na hora que a gente vê as redes sociais, é bem impactante. O nosso escritório, ele não tem ainda um foco direcionado ou exclusivo, tá? É uma tendência com que isso aconteça, como vários escritórios da cidade estão fazendo, porque a gente acaba direcionando um nicho de mercado e como eu disse, é a tendência, tá? No momento, o nosso escritório ele é bastante forte na parte comercial. Atribuo isso à questão de que no comercial a gente consegue viajar mais. Sim. Ou seja, se eu for fazer a tua casa, por exemplo, tu me mata se eu botar tudo preto. Sim. Tu me mata, a não ser que tu seja gótica.
Então, a gente consegue expor bastante dessa nossa essência na questão comercial. E como no comercial, o cliente que nos contrata, ele precisa trabalhar dentro de um conceito de love mark, ele precisa que a marca dele se expanda ao máximo, ele precisa, tá muito na moda de falar agora nos espaços instagramáveis, né? Sim. Então, a gente pensa sempre nesses espaços instagramáveis, mas a gente tem pensado também no todo como um instagramável, que foi o exemplo da Academia Motriz nova. A Motriz antiga foi a nossa virada de chave. Quando nós projetamos a primeira Academia Motriz, todas as academias da cidade, elas eram, vamos dizer assim, pavilhões, salas com as paredes brancas, que me remetiam a um açougue, com lâmpadas comuns, que no máximo tinha uma frase ou uma camiseta escrito No Pain, No Gain. Era isso, sabe? E eu fazia parte disso também, porque eu venho desde a época do Clube Santamariense, ali em 2006 eu comecei a fazer academia. Então, quando chegou a Motriz, que os meninos chegaram para nós e falaram, olha, queremos fazer uma academia. Eu perguntei, aonde? Eles, nesse lugar, que é ali na Bozano, né? Eu disse, vocês só podem estar ficando loucos, já tem uma academia aqui, e aí? Ele, não, tem que ser aqui. Eu disse, então tá, vocês têm que aceitar a minha loucura, a nossa loucura do escritório. E eles fechados. Então, daí nós criamos todo um conceito. Não sei se tu chegou aí lá alguma vez ou não, que nós fizemos aqueles arcos na entrada. Aqueles arcos, eles não são somente para estética, tá? Eles são o quê? Primeira situação, dá um susto. Tu chegou ali, tu tem que levar um susto. Se tu odiar, eu cheguei no meu objetivo. Se tu amar, eu também cheguei no meu objetivo. Ele precisa causar algum impacto. Ele tem que causar um desconforto. A palavra que nós mais usamos nos nossos projetos é desconforto. Mas como tu tá ficando louco? Desconforto. Não, é desconforto. Sair da zona é conforto. Então, tu entrou ali e aquilo tinha que te marcar. Mas o que tinha de mensagem subliminar naquilo? São 7 quadrados, né, se mexendo, porque quadrado é um dos elementos mais simples do universo. São 4 linhas, né? Assim como a nossa vida, ela é algo simples. Mas se a gente mudar o ponto de vista do quadrado, a gente cria uma evolução e um movimento. Então, quando tu entra na academia, tu quer mudar de vida. Então, se tu mudar o teu ponto de vista para algumas coisas e para alguns hábitos, tu consegue ter uma evolução e uma mudança com um pequeno giro. Então, foi isso que a gente fez ali. Todos os dias tu passava por dentro disso. Nossa, Marcos, eu preciso para o intervalo, mas eu confesso que eu fiquei imaginando essa coisa quase psicodélica ali e achei muito interessante. E também só um adendo, quando tu fala sobre o instagramável de uma maneira geral, por exemplo, aqui a CDN, que ela é toda impactante, que ela é muito bonita. Isso a gente pensa muito na parte da comunicação, porque quando se está num lugar que tu acha bonito, automaticamente nesse mundo de redes sociais que a gente vive, a pessoa vai fotografar e ela vai postar, ou seja, vai gerar mídia de graça e uma mídia, digamos que genuína, porque tu gostou daquilo pro teu negócio. E eu acho que hoje as pessoas parece que abriram a visão para pensar nisso. Acaba sendo até um pouco irônico, né? Porque eu faço isso com uma mídia de graça, sendo que eu tô dentro de um veículo de comunicação. Sim. Aqui. Mas é justamente por isso, pra gente fazer esse efeito exponencial. Para que se dissemine, para que vire como se fosse um vírus. As pessoas postando as fotos e todo mundo vê, preciso ir nesse lugar. Sim. Eu preciso ir nesse lugar. Mas agora eu preciso ir pro intervalo. Vamos? Nós vamos para um rápido intervalo no DNA e voltamos já já. A Multi10 é onde você encontra tudo, desde artigos para casa, presentes, materiais escolares, roupas infantis e adultas. Venha logo para a Multi10 e garanta já um presentão para o seu paizão e deixe ele ainda mais feliz. São 6 lojas em Santa Maria. Chama no WhatsApp pelo 55-99192-9856. Delta Solar e Energia Solar. Comece o mês sem surpresas na sua conta de luz. Te oferecemos a solução ideal para economizar até 95% em sua conta de energia. Contamos com uma equipe altamente qualificada, pronta para lhe prestar o melhor atendimento do projeto à instalação. Confira nossos projetos residenciais, empresariais e rurais pelo Instagram, @DeltaSolari, ou entre em contato pelo fone 55 3029 9700 e solicite seu orçamento gratuito. Ficaremos felizes em atendê-lo.
Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone 3033 8950. Assim como a vida, a agricultura é feita de ciclos. A Cotricel está ao lado dos produtores rurais, semeando parceria e colhendo resultados. A Cotricel conta com diversos benefícios para os associados. Planeje a sua próxima safra com a segurança e a credibilidade de uma cooperativa. Venha para a Cotricel. Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais. Dia dos Pais na Super Colchões é assim, confortável como um abraço e o carinho dele. Não perca essa oportunidade e garanta sonos perfeitos e saudáveis no dia dele. A oferta é imperdível. Para compras à vista, você pode ganhar 25% de desconto em até 4 vezes para pagar ou em até 12 vezes no valor a prazo. Super Colchões, no Dia dos Pais, uma escolha inteligente. Rua Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 55 3221 8035. DNA. Camila Cunha. Volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha, sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o Marcos Coden. Ele estava nos contando sobre os projetos de arquitetura, inclusive aqui, o da Rádio CDN. Mas, Marcos, agora eu tenho outras pessoas que querem, tem especialistas em Marcos, tá? Tu está contando os projetos, mas agora temos os especialistas em Marcos. Cabala, por favor, vamos escutar os 2 primeiros áudios, por favor. Bom, o tempo que eu tenho aqui hoje é um pouco curto para compartilhar com vocês tudo que eu aprendi com o Marcos e contar as histórias que nós vivenciamos, né? Em algumas histórias em que a gente se deu bem, em outras tantas que a gente se deu bem mal, mas isso eu deixo ele para ele contar, até porque ele é a pessoa mais indicada para contar essas histórias, já que ele tem a facilidade de extrair comédia das situações mais inusitadas, né? É um profissional excepcional, cheio de habilidade diferente, insaciável por agregar cada vez mais conhecimento, mas assim, o que eu vejo que é mais importante, acima de tudo, ele é um grande ser humano, incapaz de passar por cima de alguém para conquistar os objetivos dele. Com certeza uma herança do que ele aprendeu em casa com o seu Codem e com a dona Anice. Eu pude testemunhar também períodos difíceis da vida dele e fico orgulhoso de saber que ele saiu mais fortalecido dessas situações e o caráter dele sempre se manteve íntegro, honesto e coerente. Eu conheço ele desde a adolescência, quando as nossas principais preocupações eram o Grêmio rio-grandense e não rodar de ano. De lá para cá a vida mudou bastante, vieram obrigações, compromissos, mas a nossa amizade, graças a Deus, permanece muito forte. Eu tenho muito a agradecer a ele, inclusive por ele ter apresentado para mim a mãe da minha filha, que não é pouco, né? Então, fica com Deus, Marcos, e receba meu forte abraço. O Marcos é muito importante na minha vida. Ele sabe que é importante para mim, porque eu faço questão de falar e demonstrar, mas eu acredito que ele não tenha ideia do quanto ele é importante. Ele não sabe o quanto ele me ensina todos os dias, o quanto ele é meu exemplo, né? Ele, desde sempre, pegou na minha mão, me mostrou as coisas da vida, sempre na maior boa vontade e com o melhor humor do universo.
Ele também me ensina todos os dias que não dá para desistir, que a vida é cheia de obstáculos, mas a gente pode correr atrás, se reinventar. E essas são algumas coisas que eu admiro muito nele. Ele é um profissional dedicado, competente, ele se preocupa com os clientes, ele se preocupa com os amigos, ele cuida dos outros, sempre do jeitinho dele, demonstrando carinho, sempre fazendo todos rirem, animando a todos. E ele é uma pessoa que tá no meu coração para sempre, ele sabe disso. E eu tenho um carinho gigante, espero que ele tenha muito sucesso na vida, porque ele merece. De quem são essas vozes, Marcos? A primeira voz é do Tarso, meu melhor amigo, né? Um dos meus melhores amigos. Se eu falar que é só ele, os outros me matam. E a segunda voz é da minha irmã, minha confidente, minha parceira de tudo. Se eu mandar ela ir no meio da faixa ali agora, toda pintada, ela vai. Que amor. Mas tem mais amigos, mais pessoas importantes que querem te mandar um recado. A gente desliga a câmera aí, porque eu vou começar a chorar, hein? Faz parte. Vamos para os 2 próximos áudios, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Pô, falar do Mano Marcos é realmente muito especial. É muito fácil falar dele, né? Um cara que tem muitas qualidades aí que a gente pode falar. O difícil é falá-las em 1 minuto e meio, né? Mas o Mano Marcos é um cara realmente fora da curva, é um cara muito dedicado, é um cara batalhador, é um cara que busca o espaço, tá trabalhando muito forte nisso, né? Num reconhecimento, né? Num espaço, ele tá buscando espaço de crescimento, se dedicando para isso, e certamente aí o que eu sempre falo para ele vai colher e já tá colhendo aí alguns frutos. Então eu tenho muito orgulho aí, né, desse manão. E eu tenho aí um registro, né, da minha infância, ainda na infância, quando eu morava em Santiago e quando eu era criança, enfim, ia de ônibus, né, para Santa Maria visitar o pai. Quando chegava ali em Santa Maria, na antiga rodoviária ali, né, descia do ônibus e ele era o primeiro cara lá que estava esperando lá, né, a minha chegada, e a gente tinha aí realmente dias aí muito especiais. Então, Manão, te admiro muito aí, segue aí nessa trajetória, segue no caminho, tu tá no caminho certo, e vamos em frente aí. O que precisar pode contar com o Manão aqui. Grande abraço. Então, o que falar desse cara? O Marcos, né? Vamos lá. O Marcos é fácil de falar dele, porque é uma pessoa do meu convívio diário, né? Somos sócios, somos amigos, tenho ele como um irmão, que a vida me deu aí, enfim. Convivo mais com ele do que com a minha própria família, quase. E esse cara aí que todo mundo conhece, um cara do bem, um cara que está sempre disposto a ajudar todo mundo, um cara de um coração enorme, né? Não tem tempo ruim. A hora que tu precisar dele, ele vai estar ali para te ajudar, ou seja, com uma palavra, com um gesto, ou com qualquer coisa que tiver ao alcance dele. Então, tive a oportunidade, tive o prazer de conhecer ele, né? A partir da faculdade. Não fomos colegas, mas foi a partir da faculdade que a nossa sociedade começou. E eu só desejo coisas boas para ele. Só isso, porque ele merece muito, é um cara batalhador, um cara muito justo e honesto. Então temos aí o recado do sócio, Andrei. E meu irmão, Mano Leandro. E agora, vamos seguir nessa questão familiar, que tu disse que convivem mais do que às vezes até com a própria família. Vamos escutar o áudio da mãe do Marcos, por favor, Cabalo. Oi, tudo bem? Gostaria de dizer que o Marcos é uma pessoa muito especial para mim. Ele é um filho maravilhoso, carismático, sempre sorrindo, sempre brincando comigo, me dando muita alegria. É um profissional que não deixa a desejar em nenhuma situação, e para mim é ter
muito orgulho em dizer que sou mãe desse grande homem que representa muito na minha vida, e só tenho orgulho de dizer: filho, te amo, te amo, te amo. Grande beijo no coração. Que lindo depoimento. Nossa. Eu tô me segurando aqui. Tem mais uns que a gente vai encerrar com eles. Mas antes eu queria te pedir uma mensagem. O que tu falaria hoje? A gente falou bastante sobre arquitetura, mas hoje tu também atua no mercado imobiliário, né? Se divide entre essas duas pontas. O que tu falaria para a pessoa que e nos contou também sobre todo o início ali, os perrengues. O que tu falaria para uma pessoa que está iniciando hoje nessas áreas? Nessas duas áreas, o mais importante que eu tava falando isso para uma pessoa antes de entrar aqui, porque eu botei uma caixinha de perguntas ali, um amigo no Instagram veio me perguntar, um seguidor, como começar no ramo imobiliário, né? Então, tanto o ramo imobiliário quanto a arquitetura, que estão entrelaçados, né, na construção civil, o caminho é tu construir da melhor forma possível o teu network. Não adianta. Eu posso ser um excelente comunicador, a comunicação pode ser um ponto forte, eu posso ser um excelente profissional, detalhista, tudo, mas se eu não tiver uma rede de contatos que me possibilite apertar a mão certa da pessoa certa, não vai adiantar de nada. Vai ter o mesmo valor do que o dinheiro do banco imobiliário, sabe? Então, muitas vezes o profissional ruim consegue por ter contatos bons e o profissional bom não consegue por ter contatos ruins. Então, fortalece os contatos, esteja nos meios, seja no futebol, no pádel, na academia, no local de trabalho, os amigos de infância, os amigos do colégio, que às vezes a gente não dá bola, não sei se tem algum jovem escutando, né? Mas aquele momento lá, tem pessoas que estudaram comigo no ensino médio que hoje são médicos, são advogados, enfim. Cultiva essa rede. Cultivando essa rede, na minha profissão eu tô falando que é assim, mas para todas na verdade, né? Mas quando a gente trabalha com vendas e com criação de projetos, isso é o fundamental. Os contatos, construir essa rede, né? Cabala, agora a gente vai escutar os 2 últimos áudios para ver quem que tem um recado pro Marcos. Então, Marcos Codem, um grande amigo, uma pessoa que tem um coração imenso e sempre disposta a ajudar, e nesse sentido alguém que está sempre evoluindo na caminhada como ser humano, um profissional que direciona aquelas pessoas que estão no entorno dele para fazer o bem, né? Então, além de um grande irmão, é uma pessoa que ajuda a sociedade, uma pessoa comprometida com a sociedade santamariense. Além do mais, um amigo que a gente pode contar para qualquer hora. Irmão, parabéns pela pessoa que és, pela pessoa que se tornou, e continue sendo esse espelho aí de dedicação profissional, familiar, e um grande sucesso para tua jornada aí, que Deus se ilumine cada vez mais, meu grande amigo, né? E em memória aí do grande e saudoso José Luiz Codem, engenheiro, né? Teu pai, dedico também esse grande abraço e desejando todo sucesso, todo carinho na jornada. Como definir a pessoa Marcos? Ao mesmo tempo que parece difícil, é também descomplicado. Um cara extremamente focado, não somente nele, mas na família, nos amigos, nos times do coração, nos animais de estimação. Na busca pelas conquistas, sonhos, de uma generosidade que não cabe em seu coração. Cheio de planos, e a cada dia que passa, se renova, se reinventa, está sempre em constante mudança. Esse é o Marcos. Quem são os donos dessas vozes? Vamos lá então, Andrés, meu grande amigo, dos meus melhores amigos, um dos mais antigos. E o segundo é o Rodrigo, mais conhecido como Bozo, que eu sou padrinho de casamento. Na verdade, dos dois eu fui padrinho de casamento, mas um não deu muito certo. Aí ele não me convidou mais. Aí o outro, o último eu sou padrinho de casamento. Marcos, rapidamente, se é que
Eu ia te perguntar sobre as tatuagens, tá? Que tu falou vários momentos da tua vida, daí tu marcou com a tatuagem, tu falou do pai, dos personagens, tá? Quantas tatuagens tu tem? Eu não sei, mas eu acho que umas 16. E tem uma próxima em mente? Na verdade, mandar um abraço pro meu tatuador aí, pro Nonô, que deve estar me ouvindo, do Kamikaze. Se depender de mim, eu tenho uma por semana. Tá? Então, a gente vem fazendo sempre com momentos marcantes da minha vida. Por exemplo, elas sempre remetem a algum período? Eu não dou tanta bola mais para o significado. O significado pode ser porque eu gostei e fiz. Mas todas elas têm. A última que eu fiz foi um taso. Tem um meme aquele, né? Qual é o significado da tatuagem? Que o tatuador tinha horário e eu tinha dinheiro. Mas as mais marcantes ali, como eu te disse, é a do Ayrton Senna, que tem o Dr. Brown do De Volta pro Futuro no mesmo braço. Ou seja, se ele volta no tempo e avisa ele pra ele não correr, ele não morre. Se ele pega o DeLorean. E tem a do meu pai com a roupa do Super-Homem no outro braço, aonde eu linkei com o Dragon Ball, que no desenho, se juntasse as 7 esferas, tu podia fazer um pedido pro dragão e tu ressuscitava alguém. Aí nesse caso eu ressuscitaria o meu pai. Mas que lindo. Virou um gibi, uma história. Eu tô virado num gibi. Eu fiz o Geleia dos Caça-Fantasmas, o Bob do Fantástico Mundo de Bob. Então, eu sou um gibi. Marcos, agora, pra gente encerrar, tu conseguiria escolher qual seria um sonho de um projeto? Eu queria muito fazer tal projeto. Eu não vou dizer um projeto de arquitetura, tá? Mas um projeto de vida. Um sonho que eu tenho é, nesse projeto de vida, eu poder estar ajudando pessoas a melhorar de vida. Quem me falou isso foi um amigo muito próximo esses dias, que eu nunca tinha parado para pensar nesse lado, porque eu venho numa busca incansável pelo meu propósito, e o meu propósito está direcionado para isso. Ou seja, que eu consiga um dia ajudar pessoas a melhorar de vida, sabe? Quando estão passando por dificuldades. Eu sei que é meio abrangente, mas essa é a minha resposta do Toma Lá da Cá. Se eu não pensar muito, essa é a minha resposta. Ótima resposta. A gente vai encerrando. Marcos Codem, que eu errei a pronúncia aqui, agora no final eu vou me desculpar. Não tem problema. Mas foi ótimo o nosso bate-papo, gostamos muito de falar sobre arquitetura, encerramos até com tatuagens. Exatamente. E o DNA de hoje, muito obrigada pela tua presença, foi um prazer. Tu que está super familiarizado aqui na CDN, que tu, no caso, assina o projeto, né? Deve ser gratificante estar voltando pro teu filho, digamos assim, a gente pode ter esse sentimento. Eu agradeço o convite mais uma vez, Camila, agradeço toda a equipe de produção e toda a equipe técnica, agradeço a Mirella que me chamou. Confesso que no meio dessa rotina quase que não deu para eu vir, né? Mas, nossa, foi uma das melhores experiências do meu ano. Que legal. Pode ser considerada, se não uma das com certeza, porque ela mexeu em gavetas, mexeu em pontos de memória, assim que... Bom, eu me emocionei, né? Quem viu o vídeo ali vai estar rindo depois de eu chorando. Não, mas foram justificáveis, os depoimentos foram muito bonitos. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais um entrevistado. Tchau, tchau e um bom finalzinho de tarde para todos vocês.